O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, pois finalmente nós estamos aqui comemorando os 1000 inscritos no canal. Então eu estou aqui, nesse local sagrado que eu amo tanto, para contar para vocês um pouquinho da minha história na Umbanda, que foi um pedido que eu recebi muitas vezes lá no meu canal do Instagram. Então fica comigo após a vinheta. Salve o dia de hoje, dia de mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago Ferreira, dirigente dessa casa linda onde nós estamos hoje, que é a casa do Pai Firmino. Fazia tempo que eu não gravava aqui, né? Por incrível que pareça, todos os dias que eu escolhia para gravar um vídeo, o tempo estava muito feio e eu não tinha como trazer meu equipamento até aqui. Hoje, nesse vídeo especial de comemoração de 1000 inscritos no canal, tá um dia lindo, um céu azul e eu tô muito feliz. Então, inicialmente eu quero agradecer pelo carinho que eu tenho recebido de vocês. Como eu falei lá no meu canal do Instagram, a missão de falar sobre Umbanda, ela é complicada, né? Por quê? Porque é difícil às vezes a gente compreender que a Umbanda ela tem várias vertentes, várias raízes, vários segmentos, várias formas de viver uma mesma espiritualidade. Aqui eu sempre tento abordar por todos os lados da forma mais respeitosa possível e eu fico muito feliz e muito grato que vocês tenham recebido bem esse meu conteúdo do lado daí. Sei que às vezes os temas são um pouco polêmicos, né? Mas a gente considera esses temas polêmicos porque nós ainda não temos a cultura de questionar, de se perguntar, de analisar o porquê das coisas. Então é por isso que isso acaba se tornando muito polêmico, né? Mas, atendendo a pedido de vocês, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história na Umbanda. Então aproveite, já se inscreve caso ainda não seja inscrito, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos para que eles conheçam um pouquinho da minha história, um pouquinho deste canal, porque agora que nós batemos a meta de 1000 inscritos, vem a meta que é mais difícil, que são as 4000 horas assistidas no canal. Tem vários vídeos, tem vídeos de benzimento, tem vídeo de meditação, tem vídeo de doutrina, tem vídeo de respostas às perguntas que vocês me mandam. Então dá para fazer uma maratona bem legal de vídeos aí e deixem nos comentários perguntas que eu vou respondendo sempre, todas as perguntas que vocês me enviam. Bom, vamos lá então. Eu cheguei na Umbanda como muitos de vocês. Provavelmente tenham chego também, que foi através da dor. Mais ou menos aí uns 12 anos atrás, eu passei por um período de depressão muito intensa. Muitas coisas estavam dando errado na minha vida. Sabe aquele momento de caminhos fechados, que nenhum projeto dá certo, nada vai para frente? Eu estava na época num relacionamento muito abusivo, a empresa onde eu trabalhava estava falindo, eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel direito. A minha mãe recém tinha falecido e eu não tinha lidado muito bem com essa perda, então estava tudo muito complicado. E eu morria de medo de espiritismo, inclusive kardecismo. Falava em espiritismo, falava em comunicação com os espíritos de uma forma geral, eu morria de medo. Aqui eu vou fazer um adendo, que é uma coisa que eu não contei para muitas pessoas. Eu morria de medo de espiritismo porque lá na minha infância / adolescência, eu tinha muito do que hoje eu compreendo como sintomas de mediunidade. Eu tinha sonhos que aconteciam, eu sentia as coisas, eu enxergava alguns vultos de vez em quando, coisas que me assustavam, né? Então, por a gente assistir muitos filmes de terror, né, coisas que falam sobre espíritos de uma forma negativa, eu morria de medo. Então, se me convidasse para visitar um terreiro de Umbanda, uma casa de Kardec, seja lá o que for, eu estava fora, né? Nem cogitava essa possibilidade. Porém, eu tive uma infância muito católica. Eu participava da renovação carismática, eu era muito envolvido com a espiritualidade. Eu já tinha lido a Bíblia de ponta a ponta, eu era pregador da renovação carismática.
E eu gostava muito, né? Mas lá na minha adolescência mesmo, em algum momento, eu tive uma decepção com a igreja e acabei me afastando. Me afastei 100% da espiritualidade. Não queria mais saber de religião, de espiritualidade, de nada. Pronto. Adendo feito, voltamos à história. Um dia, uma amiga minha chegou para mim e falou assim: Thiago, eu tô vendo que tu não tá legal. Amanhã eu vou numa casa espírita aqui na cidade para fazer uma consulta. Essa casa era kardecista, tá? Tu não quer vir comigo? E eu, morrendo de medo, não, Deus me livre, eu morro de medo. E aí então ela me falou assim: Thiago, tu tá muito mal. Pensa assim, pior do que tá, tu não vai ficar. E aí eu pensei, é verdade, pior do que eu tô, não vou ficar. Se puder me ajudar de alguma forma, então talvez seja bom para mim realmente. Essa consulta é o que aqui na minha região chamam de vibração. É bem comum no Kardec isso acontecer. Como é que funciona a vibração? Tu entra e tem alguns médiuns ali e esses médiuns vão dizendo para ti o que eles estão vibrando naquele momento, o que eles estão sentindo, né? Esse foi o meu primeiro contato com o espiritismo. Naquele momento me confirmaram tudo que eu estava passando. Primeiro fizeram várias afirmações, acho que meio que para provar para mim mesmo que aquilo era real. Então falaram da mãe que tinha falecido, falaram do meu relacionamento, falaram inclusive que elas sentiam, vibravam que eu já tinha sido católico. Foi muito impressionante para mim aquela experiência, né? Não tinha como dizer que aquilo não era verdadeiro, com certeza era. E em um dado momento, uma senhora que estava ali me disse: Thiago, tu sempre teve uma espiritualidade muito forte, desde o teu período católico. Tu não deveria ter se afastado da espiritualidade. A tua conexão espiritual ela é muito intensa. Quando tu entrou por essa porta, nós enxergamos que tu entrou carregado. Tu está em pé graças à espiritualidade que te acompanha. Então nós sugerimos que tu siga vindo, vem tomar teu passe. Se tu quiser pode ler algumas obras, temos um grupo de estudo. Enfim, elas foram me direcionando para o kardecismo. E assim eu fiz realmente, né? Comecei a assistir, comprei aquelas obras básicas do Allan Kardec. Eu sempre fui muito dedicado. Se é para eu fazer alguma coisa, eu gosto de fazer entendendo aquilo que eu estou fazendo. Então eu comprei as obras, comecei a estudar, participei do grupo de estudo. Nesse meio tempo tinha um amigo meu que era de uma casa de Umbanda e eu comentei essa história com ele que foi impressionante para mim, né? E ele me disse assim: Thiago, tu tem que vir na Umbanda. Na Umbanda que tu vai saber, na real, o que está acontecendo contigo. Kardec é legal até, mas a Umbanda ela é mais intensa. E eu morrendo de medo, né? Porque na minha infância, do lado da minha casa tinha um terreiro. E nesse terreiro tinha sacrifício animal. Então eu me lembro de eu ser pequeno e ouvir os bichos ali sendo sacrificados. E aquilo foi muito marcante, negativamente para mim. E eu assim, não, tu tá louco, eu vou ir lá e vão matar um bicho na minha frente e vou sair correndo. E assim, não, Thiago, na minha casa não tem sacrifício. E eu falei, tem certeza que não tem? Olha, se eu chegar lá e estiverem matando um bicho, eu vou te bater. Eu vou sair correndo. Ele, não, fica tranquilo que na minha casa não tem sacrifício animal. Bom, então eu fui. Fui lá morrendo de medo, mas fui para conhecer. Quando eu cheguei para tomar um passe com o caboclo que estava ali, ele me disse tudo que me disseram lá no Kardec. Parece assim, ó, que foi com as mesmas palavras, para me confirmar novamente que aquilo era real. Então não tinha como dizer que não, porque ela me falou as mesmas coisas que falaram lá no Kardec. Não tinha como, né, ter a mesma precisão, quase que a mesma ordem que as coisas que ele me falou foi dito lá no Kardec. E aí então ele me solicitou que eu fizesse 3 trabalhos. Gente, olha a ignorância da pessoa. Quando esse guia me falou que eu tinha que fazer um trabalho, primeira coisa que a mente preconceituosa pensou, tá, vou mandar matar um bicho na encruzilhada, só que me falta, né? E eu, como assim trabalho? O que é trabalho? O que tá dizendo? E aí o caboclo assim, não filho, calma, só tem que vir aqui 3 semanas seguidas, sem faltar. Tu consegue vir? A gira lá era na quinta-feira, então eu tinha que ir 3 quintas seguidas. Era só isso que eu tinha que fazer, que era um passo de corrente que eles chamam, né?
Onde a pessoa se senta e todos os guias da casa te dão um passe, era só isso. Mas eu, morrendo de medo e muito preconceito que eu tinha, fiquei morrendo de medo, né? Bom, mas eu aceitei então, né? Aceitei essa ajuda que eles estavam me oferecendo. Cada dia que eu fui desses 3 trabalhos que eu tinha que fazer, era um caboclo diferente que vinha conversar comigo no final e cada um abordou um tema que estava ruim na minha vida. O primeiro falou sobre o meu relacionamento, o segundo falou sobre o meu trabalho, o terceiro falou sobre o falecimento da minha mãe. Eu estava na última de depressão quando eu fui lá pela primeira vez. Quando chegou o 3º dia de trabalho, eu já cheguei lá uma outra pessoa. Eu posso dizer que a Umbanda tirou com a mão a depressão que eu tinha, a tristeza que eu tinha, e a partir dali todos os caminhos começaram a se abrir. Eu fiquei tão bem, que mesmo encerrando os 3 trabalhos, eu decidi ir na quinta-feira seguinte para agradecer. Porque eu pensei, poxa, não é justo, né? Na hora que eu estava precisando, eu estava vindo e eu não vou voltar lá para agradecer? Eu estava me sentindo muito bem, então era o mínimo que eu podia fazer, era voltar lá e agradecer. Quando eu retornei lá para agradecer, foi quando me falaram pela primeira vez sobre mediunidade. A cabocla que me atendeu nesse último dia, uma cabocla jurema, lembro até hoje, ela me perguntou primeiro se eu era médium em alguma casa, se eu vestia o branco, né, a expressão que ela usou. E eu disse que não. E ela me disse, olha filho, pode não ser nesta casa, mas eu te vejo usando o branco. Tu tens uma mediunidade e seria bom que tu trabalhasse essa mediunidade. Foi a primeira vez que me falaram abertamente sobre isso, né, e eu fiquei com aquilo maquinando na minha cabeça. Aí entrou um dilema na minha cabeça, né? Porque eu gostei muito do Kardec pela questão do estudo, da literatura, né? Do ambiente em si, um ambiente mais tranquilo, né? E ao mesmo tempo eu gostei muito da Umbanda porque eu senti na prática o efeito da Umbanda, né? A Umbanda me ajudou, ela realmente estendeu a mão e me tirou do buraco. Então, essa forma de auxiliar me fez muito bem. Porém, tinha uma questão com relação à Umbanda que era o meu preconceito. Era o meu medo, o meu preconceito. Eu não entendia o porquê do fumo, o porquê da bebida, o porquê do atabaque. Eu não entendia e aquilo para mim me soava muito estranho. Eu tinha muito medo do que as pessoas vão pensar se me ver ali no meio fumando, se me ver ali no meio bebendo. Isso para mim não batia. Então eu precisava entender a Umbanda. Então antes de pensar em desenvolver minha mediunidade, eu estudei a Umbanda por 1 ano inteiro, todo santo dia. Sim, como eu falei lá no início, eu sou muito dedicado. Quando eu decido fazer alguma coisa e entender alguma coisa, eu me jogo de cabeça. Então eu comprei 2 livros que para mim me ajudaram muito no início da minha jornada, para quem sempre me pede dicas de livros aí. O primeiro foi um livro chamado Tambores de Angola, do Robson Pinheiro. Ele é um romance ali, né? É uma historinha. Só que nessa historinha que o Robson conta, ele mostra o porquê de muitos dos elementos que são utilizados dentro da Umbanda. Então é muito bom para clarear um pouquinho a nossa mente e quebrar o nosso preconceito com relação à Umbanda. E o primeiro livro de doutrina que eu li é um livro chamado Umbanda Pé no Chão, do Norberto Peixoto, que também me ajudou muito na época. É um livro bem básico e bem fácil de ser compreendido. Enquanto eu lia esses 2 livros, eu me joguei de cabeça no YouTube e comecei a maratonar principalmente o canal do Alain Barbieri. Quem não conhece ainda, procura o canal dele que é muito legal, posso até deixar nos comentários. Eu entrei lá no canal dele, ordenei os vídeos do mais antigo para o mais recente, comecei a assistir desde o primeiro até os dias de hoje, e o mesmo eu fiz com o canal do Adérito Simões, que é uma pessoa que eu amo, eu assino inclusive a plataforma dele e eu aprendo muito com ele. Quando eu estava um pouco enjoado desses 2, eu dava uma circulada também em outros vídeos de outros canais. Umbanda Só Umbanda, Umbande Boa, do pai Márcio Caim, Umbanda EAD, Alexandre Comino, enfim, né? Poderia citar vários canais que eu acho incríveis aqui de Umbanda. Então todo dia eu assistia pelo menos um vídeo de Umbanda para começar
a entender e a perder o medo. Então foi graças principalmente ao Alain Barbieri e ao Adélio Simões que a minha mente se abriu para a Umbanda, né? São pessoas jovens como eu, com uma mente aberta como eu, e isso facilitou muito o meu entendimento e o meu amor pela Umbanda. Bom, passado esse um ano, né, de estudo ininterrupto de Umbanda, então eu decidi voltar lá no Kardec para fazer uma nova vibração, para ver se dessa vez iria se confirmar lá no Kardec a questão da minha mediunidade. E dito e feito, eu cheguei lá na vibração e me disseram sobre mediunidade, me disseram que seria bom que eu trabalhasse. É muito interessante que me disseram assim: eu vejo duas portas na tua frente. Eu sei que tu está com dúvida entre essas duas portas. Só te digo uma coisa: as duas portas têm muita luz. Qualquer uma que tu escolher vai ser muito bom para ti. Essas duas portas que a médium se referia era a dúvida que eu estava entre seguir na Umbanda ou seguir no Kardec. Mas a Umbanda foi amor à primeira vista, né? Eu gosto muito da questão dos elementos. Quando eu comecei a entender o porquê dos elementos, eu me apaixonei mesmo, né? Do porquê da defumação, do porquê das ervas, dos banhos. Então todos esses elementos, toda essa ritualística, né? A questão do casamento, do batizado, isso tudo fez o meu coração bater mais forte. Então eu comecei uma jornada aí de procurar uma casa onde eu me sentisse confortável. Eu sempre tive muito claro na minha mente que a casa ideal é aquela casa que tu entra, assiste e o teu coração bate mais forte. Muitas pessoas me perguntam aqui no canal dicas para encontrar um bom terreiro. A dica principal é essa: visite vários terreiros. Vai chegar algum que vocês vão assistir, vão se apaixonar e vão se sentir em casa. Então foi isso. Demorei muito tempo até encontrar uma casa que finalmente eu me sentisse assim, que foi a casa onde eu me desenvolvi e eu recebi todos os guias que eu trabalho até hoje. Quando eu cheguei nessa casa, existe toda uma ritualística para te entrar na casa, né? Quando eu entrei na casa oficialmente de branco, que eu bati a minha cabeça no congá e me posicionei ali na corrente, eu estava muito feliz. Eu me lembro até hoje que eu estava ali agradecendo, né, mentalmente por estar ali, que eu estava muito feliz. E eu nunca tive uma mediunidade muito de ouvir, de enxergar. São momentos pontuais, né? E eu lembro que foi muito frustrante, entre aspas, né? Porque quando eu me posicionei ali na corrente e comecei a agradecer, me veio muito claro, muito claro na minha mente a seguinte frase: aproveita enquanto está aqui para aprender, para crescer, porque o teu tempo nessa casa vai ser curto. Tu não vai ficar aqui muito tempo. E eu fiquei, poxa, mas como assim? Eu levei tanto tempo para encontrar essa casa, para decidir ficar nessa casa, e agora que eu consegui entrar, e agora que eu achei um lugar onde eu me sinto bem, vai me dizer que eu não vou ficar aqui? Óbvio que eu pensei que era coisa da minha cabeça, né? Mas vamos lá, vamos seguindo o baile. Comecei ali meu desenvolvimento. No início eu não sentia nada, tanto é que várias vezes eu me questionei, enquanto eu estava ali, se eu não deveria realmente ter ido para o Kardec, porque cantava os pontos, os guias vinham para minha volta, para me limpar, para me estimular no desenvolvimento mediúnico. Eu não sentia nada, eu debochava das pessoas que sentiam tudo, e eu dizia assim: gente, eu só sinto fome, louco para ir para casa comer alguma coisa, porque eu não sinto não. Eu comecei a sentir alguma coisa ali, quando cantava os pontos para algum, eu comecei a sentir ali algumas pequenas vibrações, né? Até que um belo dia, o dirigente da casa ficou doente e ele não foi naquele dia. Quando isso acontecia, existia um outro senhor que substituía. Geralmente as casas chamariam isso de pai pequeno ou mãe pequena, se for uma mulher. Ali era segundo cacique, né? Era uma outra pessoa que substituía quando o cacique da casa, o dirigente da casa, não podia ir por algum motivo. Então, nessa gira, quem estava tocando então era o segundo cacique da casa. A vibração muda muito toda vez que ele tocava a gira.
E eu me lembro até hoje, ele estava cantando para Xangô, né? Então vários pontos lá de Xangô e de caboclos de Xangô. E eu estava de olho fechado com as mãos assim, né, cantando os pontos. Quando eu abri o olho, olhei para o congá, ele estava ali na frente, ele olhou para mim e puxou um ponto. Quando ele olhou para mim e puxou o ponto, ele veio na minha direção, pegou da minha mão, me puxou para o meio. No que ele me puxou, eu já saí girando e já incorporei, já firmei. Foi assim, ó. Eu nunca senti nada. Naquele momento eu não apenas senti, como senti e firmei o meu guia pela primeira vez. Ele chegou, já foi em direção ao congá para cumprimentar o congá. Só que nisso, o meu lado consciente se assustou e eu travei o processo. E depois eu lembro que vieram conversar comigo sobre aquele caboclo, né? E eu, mas que caboclo? E aí, Thiago, puxaram o ponto do caboclo tal, e foi o caboclo que tu firmou e foi lá pra frente. E eu assim, nossa gente, foi real então, né? E eu meio que surtei, porque eu recém tinha entrado, eu acho que eu tava na casa há uns 3 meses mais ou menos. Na gira seguinte, quando o dirigente da casa chegou, eu fui conversar com ele. Olha, é muito cedo, eu não sei nada de Umbanda ainda, eu não posso incorporar agora. Como assim, pelo amor de Deus? Eu não entendo nada, eu preciso aprender mais. E o guia-chefe da casa, né, incorporado no dirigente, me falou assim: meu filho, se tu recebeu esse guia agora, é porque tu já está pronto. Tu vem se preparando há muito tempo. Lembra que antes de chegar aqui, tu vem estudando, tu vem te preparando. A espiritualidade já está te preparando muito antes de tu colocar os pés nessa casa. Tu só precisa da parte prática, porque a teoria tu tem de sobra. Então confia no guia que te escolheu e confia na espiritualidade dessa casa que vai te ensinar o que precisa ser ensinado. Bom, ali eu desencanei, né? E naquela gira mesmo eu recebi esse guia novamente e ele se apresentou e riscou o ponto e pediu a guia dele, que é essa guiazinha marronzinha aqui que eu tenho. Eu tenho muito amor por ela. Em seguidinha, assim, né, que eu firmei esse caboclo, eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a sentir o preto velho. E eu assim, não, peraí, né, recém senti um, deixa eu me acostumar com esse um primeiro, depois eu sinto outro. Então eu meio que fugia do preto velho, assim, né, dei uma segurada por um bom tempo. Nesse período aí, que eu estava iniciando meus trabalhos com o caboclo, eu senti uma vontade muito grande de começar a escrever. Nesse período eu comecei a escrever um livro sobre Umbanda, né? E foi muito incrível, assim, porque eu queria escrever um livro que falasse sobre todos os pontos, todos os tópicos que eu tinha dúvida com relação a Umbanda, o porquê das coisas. E eu comecei a escrever. E era incrível que era quase uma psicografia, assim, porque eu me fazia uma pergunta: por que se usa o fumo na Umbanda? Antes de escrever, eu ia dar uma pesquisada, assistir alguns vídeos. E bom, entendi. Como é que eu vou escrever isso agora? Eu botava a caneta no papel. Quando eu vi, eu tinha escrevido 3 páginas. Então era muito louco, assim, a inspiração que me vinha para escrever. Eu escrevi mais ou menos umas 90 páginas na época. Infelizmente eu acabei não dando continuidade e eu já vou explicar o porquê. Aquele ano encerrou. Quando virou o ano, em janeiro de 2018, eu descobri então que eu estava com câncer, né? Eu lembro que foi um susto muito grande, assim, e foi uma correria, né? Porque era um tumor muito grande. A cirurgia que eu precisaria fazer é uma cirurgia de muito risco. Eu não sei como é aí no terreiro de vocês, mas aqui em Rio Grande é muito comum que os terreiros encerrem seus trabalhos em dezembro e só retornem depois do carnaval. Alguns terreiros retornam ainda mais ou menos na época da festa de Iemanjá, que aqui na minha região é em fevereiro, né, dia da festa de Navegantes. Mas a grande maioria faz a festa de Iemanjá, mas retorna os trabalhos abertos apenas depois do carnaval. Então eu me senti meio desamparado, né, de alguma forma, porque a casa estava fechada naquele tempo. Na época eu tive que fazer uma vaquinha, né, para juntar o dinheiro para fazer a cirurgia. Era 15 mil a cirurgia. E eu não tinha de onde tirar aquele dinheiro. Quando eu comecei a divulgar essa vaquinha para levantar esse dinheiro, muitos irmãos de outras casas começaram a me mandar mensagem perguntando se podiam ir na minha casa para me dar um passe.
já que as casas deles também estavam fechadas. E nossa, aquilo foi muito bom para mim, né? Eu me deitei lá na minha maca, né? Porque a minha casa e o meu consultório era no mesmo ambiente, eu sou fisioterapeuta, né? Então eu me deitava na minha maca e esses irmãos recebiam seu caboclo, seu preto velho, seu Exu. E ali no meu consultório, sem estrutura nenhuma, apenas com a camiseta branca e as suas guias, alguns nem vinham de branco, com a roupa que eles estavam mesmo, recebiam seus guias e me davam paz. E aquilo foi muito bom para mim, nossa, e eu que morria de medo desse negócio de incorporar em casa, de incorporar quiumba, aquelas bobagens que a gente desenvolve aí com o tempo, aqueles medos que a gente ainda carrega, né? Eu lembro que me fez tão bem aquilo, tão bem, que ali eu fiz uma promessa. Eu prometi que se eu sobrevivesse ao câncer, eu iria montar numa pecinha que eu tinha nos fundos de casa, que eu não usava para nada, que eu ia montar um congazinho pessoal meu, só para mim, para ali poder benzer as pessoas que precisassem e que eu pudesse fazer pelos irmãos o que estavam fazendo por mim naquele momento. Ali eu vi o que era a verdadeira Umbanda, o que é a verdadeira caridade. Ali para mim era Umbanda. Porque a casa onde eu estava já estava me incomodando algumas questões sobre vaidade, sobre muitas coisas que precisava ser feito, não fazia, porque o que a assistência vai pensar, o que as pessoas vão pensar. Muito médium envaidecido, meu caboclo atende mais que o teu caboclo, meu caboclo usa mais elementos do que o teu, a minha roupa é mais bonita que a tua, e aquilo me incomodava muito, muito, muito. E ali, no meu consultório, eu como consulente, né, eu precisando de ajuda, ver os guias trabalhando ali para me ajudar, nossa, foi muito bom para mim e ali eu enxerguei o que era a verdadeira Umbanda. Nesse período, muitas pessoas que vinham me visitar enxergavam no meu preto velho, que eu recém tinha firmado, um pouquinho antes disso acontecer, eu já tinha firmado meu preto velho, Pai Firmino, que é o guia-chefe dessa casa hoje. Então as pessoas vinham me visitar e me diziam assim: "Tu tá fumando, Thiago? Porque o teu quarto tá com muito cheiro de charuto, de cigarro, não sei que cheiro é esse." Alguns amigos kardecistas que vinham me procurar, vinham conversar comigo, olhavam para o lado assim e viam o preto velho sentadinho no cantinho. Então, Pai Firmino se fez presente durante todo o processo. Todo mundo enxergava ele, sentia ele, enfim, ele se fez presente durante todo o processo. Eu lembro até hoje que quando eu saí do hospital e fui para casa, eu tinha muita dificuldade de caminhar. Eu dependia da minha esposa para tudo, assim, para tudo mesmo, até para ir no banheiro. Um dia ela estava muito ocupada e eu estava louco para ir no banheiro. E do meu quarto onde eu estava até o banheiro era um corredor comprido e eu não conseguia caminhar uma distância tão longa sozinho ainda. Mas ao mesmo tempo eu não queria incomodar ela, já estava muito sobrecarregada, eu não queria incomodar mais ela, deixar mais pesado ainda para ela do que estava naquele momento, né? Eu precisava poupar ela um pouco. Então, eu assim, cara, quer saber? Eu vou tentar ir. Eu não vou mais sobrecarregar ela, eu tenho que aprender a me virar. Eu lembro até hoje que eu levantei da cama, quando eu abri a porta do meu quarto, no corredor esse que levava até o banheiro, veio muito forte para mim um cheiro de charuto, o charuto que meu preto velho usa. Ali eu tive a certeza, aquela confirmação assim: pode ir, filha, que eu estou cuidando de ti. Me veio muito claro isso na minha mente. Vai na fé que eu estou cuidando de ti. E assim eu fui, bem devagarinho, passinho por passinho, até que eu consegui ir no banheiro sozinho. Fui e voltei sentindo o cheiro do cachimbo o tempo todo. Bom, como vocês percebem, eu sobrevivi ao câncer. Então eu comecei a montar, o pongazinho lá nos fundos de casa, comprando uma imagem de cada vez, e montei meu espaço. Quando eu finalmente terminei de montar o espaço, eu montei meu pongazinho, o pongazinho estava pronto, não estava consagrado, não tinha as imagens, eu comprava e botava lá, Quando eu coloquei a última imagem, Pai Firmino falou muito claro no meu ouvido que era para eu deixar ele chegar,
que ele iria consagrar todas aquelas imagens e que a partir daquele momento eu não precisaria mais voltar para a casa onde eu estava antes, que já não me fazia mais bem estar lá, por N motivos que eu não vou entrar nessa questão agora, mas eu já não estava mais indo, porque eu não me sentia mais confortável de ir por algumas coisas que aconteceram. Então o Pai Firmino me deixou muito claro assim, deixa eu chegar, porque eu vou consagrar as tuas imagens, vou consagrar essa sala, esse ambiente onde a gente está, e a partir de agora aqui é o teu local de trabalho. Eu vou te ensinar tudo que tu precisa saber e a partir de agora essa é a minha casa, a casa do Pai Firmino, onde é uma casa de vô, onde a gente vai acolher todos aqueles que precisarem de luz e de força e de saúde, enfim. Né? E assim foi. Eu recebi o Pai Firmino, ele consagrou todas as imagens, consagrou aquele lugar e assim foi. Óbvio que eu fiquei morrendo de medo, óbvio que eu não me sentia seguro o suficiente para isso. Conversei com vários irmãos sobre esse assunto, eles mesmos confirmaram, fui tomar passe em outras casas que me confirmaram essa história, então tudo foi muito confirmado. Né? Eu visitei 3 terreiros diferentes e nos 3 terreiros que eu fui me confirmaram essa missão mediúnica, então não era coisa da minha cabeça, eu confirmei todas essas histórias. E é muito louco assim, porque eu pensava, tá, mas como é que eu vou preparar essa casa? O Firmino me ensinava, me vinha na minha mente como eu tinha que fazer, eu anotava tudo. Quando eu comecei a fazer os cursos com o Adérito, era muito louco assim, porque o Firmino me ensinava uma coisa naquela semana, e naquela mesma semana eu ia assistir o vídeo do Adérito e ele ensinava a mesma coisa do mesmo jeito, ou seja, era tudo confirmações de que não era coisa da minha cabeça, que o Pai Firmino realmente estava ali comigo o tempo todo. Resumindo, que esse vídeo já está muito longo, aos pouquinhos os irmãos começaram a chegar, começaram a ver que eu estava fazendo uns trabalhinhos ali em casa. No início era só eu e minha esposa, aí veio eu, minha esposa e uma amiga, essa amiga trouxe outra amiga, e assim a corrente foi aumentando até que chegou um momento que não dava mais para ser ali, né? Que nós tínhamos que encontrar um lugar maior. Procurei muitos lugares, e não encontrava nada, tudo muito caro, não tinha condições. Aí um dia o Firmino falou assim, diz pro nego, para mim no caso, né, que não é ele que vai encontrar essa casa, que eu vou encontrar a casa para ele. Diz para ele se preocupar primeiro em montar uma corrente e firmar uma corrente. Quando a corrente estiver pronta, a casa vai aparecer. Ok, desencanei disso, me dediquei ali à corrente, montamos o grupo de estudo, montamos o canal aqui do YouTube, bem no meio da pandemia, até que um dia eu fui visitar uma amiga minha que é na sala de baixo dessa aqui, e ela me falou assim, Thiago, tem uma sala aqui em cima bem grande para alugar, baratíssimo o valor, não quer dar uma olhadinha? Gente, quando eu entrei nessa sala, eu vi que, cara, essa sala foi o Pai Firmino que conseguiu para mim, porque o valor dela cabia no nosso bolso. Como vocês conseguem ver, é uma sala linda, é uma sala grande, e aqui nós estamos até os dias de hoje, né? Nessa casa linda. Essa é a nossa camiseta, a camiseta da nossa casa, e aqui nós estamos até hoje, cada dia confirmando mais a nossa espiritualidade, a nossa fé. O Firmino me ensinou muita coisa de lá para cá, o Adérito também. Os caboclos que foram chegando foram nos ensinando muitas coisas. Nós somos uma casa que está bem no comecinho, mas que está crescendo e evoluindo cada vez mais. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se esse vídeo ficou longo demais, isso que eu resumi muito a história, poderia contar muitas outras coisas mais. Deixa aí embaixo nos comentários se ficou alguma dúvida, que eu respondo todas as perguntas que vocês me mandam. Na sexta-feira que vem, no dia 10 de dezembro, eu vou fazer uma live aqui pelo canal do YouTube, respondendo perguntas de vocês. Vai ser uma live especial também de 1000 inscritos, apenas respondendo perguntas. Então, se for alguma dúvida, anota aí que eu vou responder lá na sexta-feira que vem, no dia 10, ao vivo aqui junto com vocês. Vou abrir também uma caixinha de perguntas
lá no meu canal do Instagram. Já tem 2 bem legais para responder e responderei outras mais. Lembra de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e manda para todo mundo, para que esse canal possa crescer cada vez mais, para que a gente consiga monetizar esse canal, que com essa monetização a gente consegue manter esse espaço lindo que está aqui atrás de vocês. Até o próximo vídeo. Axé!